Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Agradeço aos irmãos do Facebook, aos queridos irmãos também do Instagram, aos queridos irmãos também do YouTube, aos nossos queridos inscritos. Deus abençoe aqueles que não são inscritos no nosso canal. Deus continue abençoando também. Se puder se inscrever em nosso canal, somos agradecidos a Deus pela sua vida, que possamos estarmos a divulgarmos a palavra do Senhor. Somos agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste dia, por esta oportunidade, que nós, Deus, por este privilégio. Somos gratos a Deus pela sua vida. Que Deus continue ajudando, trazendo para nós a sua misericórdia, estendendo as suas mãos, por todo o privilégio que Deus tem nos dado de podermos agradecermos a Ele por esta oportunidade. Meus queridos irmãos, como os irmãos sabem, estamos a expor ao primeiro livro de Corinto. Quero convidar os irmãos para estarmos orando a Deus, onde estaremos logo trazendo a exposição do livro de Corinto para os dias de hoje que estamos vivenciando. A gente sabe que não está fácil. Cada momento é uma expectativa que o Senhor está mais perto de vir. A gente está vendo como está a situação do mundo, a igreja do Senhor, situações que está acontecendo cada vez mais caótica, e a gente precisa verdadeiramente se despertarmos para buscarmos a Deus. Somos agradecidos a Deus pela sua vida, somos agradecidos a Deus por cada família, que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos, a todas as irmãs, por este privilégio que o Senhor nos tem dado, pela cooperação, pelas orações, pelo carinho, né, dos nossos queridos irmãos, nosso aluno Lé Judá, nossos irmãos ali de Belo Oriente, nossos queridos irmãos daqui de Chão do Conselho, nossos queridos irmãos de Olinda, nosso irmão Zé. Deus abençoe ao querido irmão. Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado este privilégio. Nosso amigo irmão Djalma também, onde tem dado também este momento de podermos estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Somos agradecidos a Deus pelos irmãos ali do Corre do Abacaxi, aos irmãos, todos que faz parte ali da Assembleia de Deus, de Abreu Lima, de todos os irmãos que faz parte, né, que adora a Deus, que está verdadeiramente esperando, ansioso a vinda de Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Nós vamos trazermos a exposição da palavra, mas queremos apenas trazermos neste momento a nossa saudação, a gratidão a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos. Somos agradecidos a Deus por este privilégio, por esta honra, por este momento feliz que a gente temos de podermos louvarmos a Ele, podemos agradecermos a Deus por este momento que nós temos de agradecer o Senhor, de estar na presença de Deus, porque precisamos cada momento se aproximar de Deus. É tempo de a gente se aproximarmos, é tempo de a gente buscarmos o Senhor, porque as coisas não vai ser fácil. A gente está vendo o que está acontecendo no país, a gente está vendo o que está acontecendo nos lugares aí, a situação cada vez caótica. Isso é a vinda de Cristo. O Senhor está voltando para buscar o seu povo e a gente precisa se preparar. Não é tempo de a gente estarmos cocheando, preocupado nas coisas dessa vida. Nós precisamos, neste momento, se preparar espiritualmente, a poder buscarmos a sua face, porque quando a gente estamos buscando a Deus, a gente está se fortalecendo, a gente está se aproximando de Deus. O mundo está aí na sua consciência, o mundo está aí na sua violência, a situação cada vez mais está ficando difícil e a gente precisamos se despertar. Quero agradecer ao nosso querido presbítero, nosso irmão, né, Léo. Deus abençoe ao nosso querido também Leonardo, sua família ali, né, que tem dado esta oportunidade a Deus. Deus abençoe, né, nosso querido irmão de Três Ladeiras, que faz parte ali também, coopera no Vinagre. Deus abençoe também a Canaã também, não a Canaã daqui, mas Canaã, onde o nosso querido presbítero, sua família, Deus abençoe, nosso irmão Leonardo. Somos agradecidos a Deus pela vida dos irmãos ali, né, que faz parte ali naquele lugar. Somos agradecidos. Eu quero mandar a nossa saudação a todos os irmãos, quero mandar a saudação aos queridos irmãos ali de Belo Oriente, aos amados irmãos, aos irmãos também ali, nosso querido irmão João, né, Deus abençoe o nosso querido irmão João ali.
Somos gratos a Deus pela vida desses homens, somos agradecidos ao Senhor porque temos aprendido, temos verdadeiramente entendendo que precisamos buscarmos a face do Senhor. É tempo difícil, né? Tempos trabalhosos, mas não é tempo de a gente se entristecer, ficarmos de cabeça baixa, mas é tempo de a gente prosseguir, é tempo de a gente começarmos a ir avante, porque está chegando o momento da Igreja do Senhor se alegrar. Está chegando no momento que a gente não vai haver mais violência, não vai haver mais situações difíceis que muitas vezes como ser humano a gente fica alarmado, a gente fica perplexo com a situação que acontece. Mas vai chegar o momento de a gente poder dizer santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É por isso que somos agradecidos ao Senhor por tudo que Deus tem feito, coisas maravilhosas. Eu gostaríamos de estarmos, pelo menos, de pedirmos oração aos irmãos, de trazer uma pequena reflexão, né? Não quero fadigar os irmãos, daqui a pouco estaremos ali aprendendo ali a palavra de Deus com o nosso querido irmão Juscelio, nosso presbítero Juscelio ali na Canaã, aprendendo a palavra de Deus, onde temos aprendido a Deus, como tem aprendido com o nosso irmão Leonardo, nossos queridos presbíteros, né, aqui de Araçoiaba, o nosso querido pastor, né, Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado esta oportunidade de poder estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Gostaria apenas de trazermos uma pequena reflexão da palavra do Senhor com os queridos irmãos que nos têm dado ali da Avenida Brasil. Deus abençoe o nosso querido irmão, né, da Avenida Brasil, nosso irmão Cláudio. Deus abençoe a todos os irmãos. Somos gratos ao Senhor, né, os irmãos da sede, os irmãos ali do Monte das Oliveiras. Deus abençoe, né, os nossos amados ali de chão de conselho, nosso querido presbítero, nosso irmão Luiz. Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado esse privilégio. Vamos estarmos refletindo um pouco a palavra do Senhor. No livro de Amós, no capítulo 4, versículo 12, que diz: Assim que farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Porque eis que forma os montes, cria o vento, declara aos homens, tal seja a seus pensamentos. O que faz da manhã trevas, pisas altos na terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Meus queridos, amados irmãos, com grande alegria e agradecimento a Deus pelas vossas vidas, quero apenas trazermos uma pequena em nossas pequenez. Nós somos pregador, mas quero agradecermos aos irmãos por este momento que a gente temos de podermos refletirmos a palavra de Deus. Quando possamos observarmos as Escrituras Sagradas em seu contexto bíblico, onde o profeta Amós, onde possamos observarmos cada profeta, cada homem de Deus em sua responsabilidade, em sua chamada, de uma forma que Israel vivenciava naqueles tempos. E observamos que a Bíblia Sagrada, quando Israel precisava verdadeiramente se preparar para se encontrar com Deus, nós possamos observarmos e entender, é uma expressão como a preparação do arrebatamento. Não, mas o profeta Amós lhe falava algo que Israel estava a cochear em seus pensamentos. Israel precisava tomar uma decisão correta para vivenciarmos verdadeiramente na presença de Deus. E nós observamos que Deus levantou os seus profetas para orientar, para ter de misericórdia. Deus não é um ser vingativo, um Deus que não tem piedade, não tem misericórdia. É por isso que Davi, em sua expressão bíblica,
após a revelação do seu pecado, após a sua condenação diante da santidade de Deus. Quando Deus ele lhe põe uma escolha para que Davi escolhesse passar pelo processo de uma forma que ele poderia cumprir com aquilo que a Bíblia nos fala. O que semeia o homem próprio colherá. Se nós erramos, temos que colhermos os nossos erros. Temos que passarmos pelo processo. E nós observamos que Deus dá oportunidade a Davi para escolher em quem ele cairia na mão, ou na mão de Deus, ou na mão dos homens. E nós observamos que a escolha de Davi foi cair na mão de Deus, foi passar pelas as suas consequências, a sua reação, aquilo que ele cometeu diante do Senhor. E a gente vê que a gente passamos por situações difíceis quando nós tomamos decisões erradas, tomamos decisões precipitadas. A gente temos que passarmos por aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher lá na frente. E por isso que a gente devemos termos a nossa consciência, a nossa vida diante de Deus, direcionada pelo seu Espírito. E nós observamos que Davi escolhe a cair na mão dos homens, na mão de Deus, e não cair na mão dos homens. E nós observamos que o povo do Senhor precisava tomarmos uma decisão diante das situações que ele estava a vivenciarmos. É por isso que Deus levanta o profeta Amós de uma forma de misericórdia, para que o povo viesse a se despertar, a tomar uma direção verdadeiramente a quem ele poderia vivenciarmos uma preparação em sua vida. É por isso que Deus ele diz: porque assim eu te farei, ó Israel, porque assim isso eu farei. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o seu Deus. E nós observamos que a expressão bíblica fala claramente que Deus teria um encontro com a nação de Israel, porque nós observamos que a nação de Israel vivia em situação de declínio espiritual, vivia em situação difícil em sua vida, e as consequências sempre veio imediata com a vida de Israel. E não é diferente hoje. A gente tem que estar com a vida preparada, uma vida verdadeiramente, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida verdadeiramente que possamos estarmos preparados quando o Senhor verdadeiramente vier nos vermos como nós estamos. E nós observamos que Israel estava em uma situação decadente, e eles precisavam verdadeiramente se policiar, se corrigir a sua vida. Do jeito que ele estava, Deus teria seu encontro com Israel da mesma forma. Ou se o povo de Deus estivesse como Deus queria ou não queria. E nós observamos que as consequências eram terríveis. É por isso que cada momento da nossa vida, cada situação que nós vivenciamos, devemos estarmos preparados para o encontro do Senhor. A gente não sabe verdadeiramente quando teremos essa oportunidade, porque o Senhor ele vai pedir conta daquilo que fazemos, daquilo que não fazemos, seja bom, seja mal, mas que muitas vezes as consequências virão em nossas vidas. É por isso que o profeta, diante destas situações, diante desta circunstância, Deus ainda alertou que Deus teria um encontro com Israel, e ele precisava que Israel se preparasse o seu altar, não um altar de consertado. É por isso que quando Elias, verdadeiramente, de uma forma expressiva, quando nós vemos a palavra de Deus, quando Deus, aleluia, o profeta desafiou Elias de uma forma tal, e nós observamos que Elias, sendo um homem de Deus, tendo uma visão de Deus, sabia que Israel estava de uma situação difícil de Deus responder às suas orações. É por isso que muitas vezes, quantas pessoas ora, mas nunca consegue que Deus venha dar a resposta. É porque muitas vezes não está dentro dos princípios que Deus queira que aí nós ficamos. E nós observamos para Elias ter a resposta de Deus
Ele precisava arrumar o altar. Ele precisava verdadeiramente trazer verdadeiramente as situações que Deus pudesse responder diante, aleluia, do altar que estava quebrado do Senhor. E nós observamos que quando os profetas de Baal começam a clamar, começam a fazer seu sacrifício, começa ali, e nós observamos que Elias começa agora a arrumar o altar de Deus, o altar que estava quebrado, as tribos que estavam desunidas, as tribos que estavam distintas, não tinha mais união, não tinha mais verdadeiramente adoração a Deus. E nós observamos que Israel precisava voltar aos princípios, voltar às origens daquela união, quando nós observamos que quando o povo de Deus saiu do Egito, estavam todos reunidos com o mesmo pensamento, com os mesmos propósitos de sair do Egito, de adorar a Deus, de entregar sua vida ao Senhor. Não poderia estar da mesma maneira, mas teria que estar todos unidos, estar todos no mesmo pensamento. Elias não podia fazer o sacrifício de todo jeito, nem de toda maneira. Porque se ele fizesse aquele sacrifício, Deus nunca lhe ia responder. Porque as tribos estavam distintas uma na outra. Israel estava com seu altar quebrado. Não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais Deus falando com ele. Mas nós observamos que Elias começa agora a arrumar o altar, começa a preparar verdadeiramente o altar do Senhor que estava quebrado. E quando Elias começa agora a arrumar o altar e deixa preparado para fazer o seu sacrifício, nós observamos que Elias pega aquele bezerro e coloca no altar. Aleluia. Elias agora começa a mandar colocar água no altar, encharcar aquele altar onde tinha aquelas lenhas e aquele sacrifício que seria a resposta de Deus. E nós observamos como Deus é tremendo, como Deus é fiel quando nós verdadeiramente estamos diante da palavra do Senhor. Deus, ele responde com oração. Deus, ele responde com fogo. Aleluia. Deus manda a resposta. Aleluia. Quando verdadeiramente estamos dentro da vontade de Deus. Mas quando nós estamos de todo jeito, de toda maneira, a gente vai clamar, a gente vai se sacrificar, a gente seremos como pessoas que ficamos sacrificando, mas Deus quer mais obediência do que sacrifício. E nós observamos que quando Elias manda encharcar o altar, as pessoas não entendiam, não compreendiam porque Elias mandou encharcar o altar. Não precisava, porque fogo com água não se combina. E nós observamos Elias, quando eles terminam de encharcar aquele altar, Elias vai fazer a sua oração. Aleluia. Elias vai pedir resposta a Deus diante daquelas situações, diante daquelas pessoas que estavam ali esperando que envergonhasse o profeta Elias, envergonhar que viesse a debochar do profeta Elias. Mas Elias tinha seu arrumar altar. Elias tem a sua vida diante de Deus. E crente que tem a sua vida diante de Deus, ele não passa vergonha. Deus, ele sempre tem defendido. Deus sempre ele tem dado resposta. Deus sempre tem cuidado. Deus sempre tem cuidado dos mínimos detalhes. Crente que é fiel, crente que esteja dentro da vontade de Deus, Deus nunca vai decepcionar. Ele não é zombado, ele não é criticado, ele não é humilhado. Mas crente que tem seu altar arrumado, Deus manda a resposta. Deus manda a providência, Deus manda a solução. Aleluia. Elias tinha seu altar arrumado. Elias preparou o altar. Elias ali ajeitou o que estava desarrumado. E quando Elias começa a clamar, Deus manda a resposta do céu. Consome aquela água.
e consome o holocausto. E a nação se dobraram e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos estão de expectativa diante de nós? Se nós somos homem de Deus, se você é mulher de Deus ou não? Quantos estão de expectativa para zombar, para criticar, mas é crente? São pessoas que muitas vezes sabem da fé. São pessoas que muitas vezes servem a Deus, adoram a Deus, mas muitas vezes ficam criticando. Desacredita. Mas crente que tem seu altar arrumado. Crente que verdadeiramente, aleluia, está dentro do centro da palavra de Deus. Ele não é decepcionado. Ele não é envergonhado. Ela não é envergonhada. Porque Deus manda a providência. Deus manda a providência. Deus nunca vai deixar aquele crente que é fiel ser decepcionado. Quando chega o momento de pagar a dívida, Deus tem provido. Quando chega o momento que o alimento está acabando, Deus abre porta, Deus abre escape. Deus cuida de crente fiel. Aleluia. Deus cuida de crente fiel na terra. Doa quem doer. Mas Deus toma conta de crente fiel. Ele não vai deixar o prestamista chegar na sua casa, bater na sua porta e dizer: cadê a dívida? Aleluia. No livro de 2 Reis, aleluia, nós observamos que existia uma mulher que devia uma conta. Ela não poderia pagar. Ela não tinha condições de pagar. Ela não tinha um emprego. Ela não tinha recurso. Ela não tinha uma conta bancária para tirar o dinheiro e pagar a dívida que o seu marido deixou. Crente fiel, Deus tem resposta. Deus tem solução. Deus tem previsão. Deus tem coisas grandes. E chegou aquele credor. Aleluia. Como Deus é grande. Chegou aquele credor para pedir conta da dívida. Mas aquela mulher não tinha nenhum centavo. Ela não tinha recurso para pagar. Mas Deus nunca deixa crente fiel ser envergonhado. Quem sabe as vizinhas que olharam para ela. Eita. Chegou os devedores aí, ó, para cobrar a dívida. Ela não é crente. Ele não é crente. Vem cobrar a dívida aí, olha. A CEP vai cortar a luz. A CEP vai cortar a luz dela. Vai cortar a luz dele. Ele não prega. Ele não diz que Deus faz, que Deus trabalha. Mas crente fiel não é decepcionado. Deus ainda tem uma porta de escape. Deus ainda tem uma providência. Ele abre janela do céu. Aleluia. E a dívida que você está devendo, Deus ele paga. Deus ele provê. Deus ele abre porta para você trabalhar, para você pagar a sua dívida. Ele não vai deixar você ser envergonhado aonde você mora. Ele não vai deixar você ser decepcionado, não. Mas seja fiel. Seja temente, obediente à palavra de Deus. Deus cuida. Deus cuida. Você não pode ter R$1 agora no bolso. Aleluia. Mas lembre de uma coisa.
Deus cuida. Deus cuida de crente fiel. Ele usa alguém para levar pão, para levar queijo. Ele usa alguém, aleluia, para providenciar aquilo que você precisa. Mas ninguém vai zombar de você, vai dizer, olha a crente aí, olha o crente aí. Ninguém vai chegar para lhe envergonhar, porque Deus, ele providencia roupa, Deus providencia sapato, Deus providencia perfume, porque Deus, ele providencia. O povo de Deus estava no Egito, não faltou veste, não faltou pão, não faltou, aleluia, faltou carne, não faltou água, porque Deus, ele providencia. Crente, quem é fiel, ele manda. Ele faz surgir aonde não tem. E aquela mulher com aquela dívida, como é que ela ia pagar? Mas ela foi até o homem de Deus. Meu marido era fiel, temente, mas aí os credores pediram os meus 2 filhos para servir como servos. O que será da minha vida? Mas o profeta diz, o que tu tem em casa? Quem sabe você tem apenas um pacote de fubá, um pouquinho de caico. A feira está se acabando, a sua despensa está chegando em uma situação difícil. Você está pensando o que vai fazer. Se Deus não abrir uma porta, se Deus não fizer um milagre, o que será agora? Mas Deus, ele providencia. Crente, quem é fiel, Deus, ele abre porta, ele abre escape, ele usa alguém, quem tem para dar quem não tem. E aquela mulher, que situações, que dificuldade, perde o seu marido, o provedor da casa, e ela fica naquelas situações sem poder fazer nada. Aleluia. Mas ela foi até o homem de Deus e disse, meu marido não tem nada, senão, aleluia, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Deus faz. Deus faz, Deus faz. Existir aquilo que não existe. Deus muda a história, Deus muda as situações. E o profeta diz àquela mulher, vai, pede vasilha emprestada, não pouca. Que mistério tremendo. Uma mulher que precisava de condições para pagar, mas o profeta diz, vai pedir vasilha emprestada. Já pensou se aquela mulher não tivesse um altar arrumado? Já pensou se aquela mulher não tivesse condições de pedir vasilha emprestada ao seu vizinho? Mas ela foi ao seu vizinho, chegou na porta de Cicrano, chegou na porta de Beltrano, chegou na porta de José, chegou na porta de Maria, e foi pedindo vasilhas, e foi pedindo vasilha, e foi pedindo vasilhas, e ela recolhe aquelas vasilhas e leva para casa. Mas se ela não tivesse com o seu altar arrumado, se ela não tivesse adequado, aleluia, como as escrituras nos mandam, se ela tivesse em contenda com alguém, que vergonha ela ia ter, que cara ela dizer ao profeta, eu não posso ir na casa de João não, porque eu estou com raiva dele, eu não posso chegar na casa de Maria, eu não falo com Maria. Mas ela foi na casa de um, na casa de outro. Será que você pode ir na casa do seu irmão? Será que você pode ir na casa da sua irmã, pedir vasilha emprestada, para o milagre acontecer? Mas ela foi, ela pediu vasilhas, aleluia, porque o seu altar estava arrumado, não estava desarrumado. Para Deus fazer milagre, tem que estar com o altar arrumado. Mas te prepara
para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara nesta tarde, aleluia, para a visita de Deus, aleluia. Se prepara para o milagre de Deus, se prepara para a providência de Deus, se prepara para a vontade de Deus. Será que Deus pode me visitar agora? Será que Deus pode te visitar? Mas aquela mulher foi pedir vasilha emprestada. E quando ela recolhe aquelas vasilhas, aleluia, oh aleluia, como Deus é tremendo. Quem olhava para aquela mulher, para que aquela mulher quer vasilhas? Ela não tem nem o que comer. Ela vai pedir vasilhas. Mas o segredo estava aí. Na obediência, na comunhão, no altar arrumado. Para acontecer o milagre, precisava estar com o altar arrumado, precisava estar na comunhão, precisava seguir em paz com um, com o outro. O segredo estava aí, se ela tinha comunhão ou não, se ela estava com seu altar arrumado ou não. Mas ela foi, pediu vasilhas. E ela chegou até o profeta e mostrou as vasilhas. E o profeta disse: entra no teu quarto, fecha-te a porta. Aleluia. O milagre estava para acontecer. O impossível tornar possível. Tantas vasilhas para apenas uma botija de azeite. Deus faz coisas que até a ciência duvida. Deus faz coisas que muito não acredita. Milagre não tem explicação. O que Deus faz, não tem explicação. Deus não precisa, aleluia, de um relógio para ver a hora. Deus não precisa para fazer o milagre de um pão. Deus não precisa verdadeiramente daquilo de materialista para realizar milagre. Deus faz existir aquilo que não existe. No deserto, quando o povo de Deus estava andando, peregrinando, como é que rocha vai dar água? O que vai dar água quando a gente cava um poço em um lugar, aleluia, que não tem rocha. Aí dá água, mas em rocha dá água, mas Deus faz. Em que lugar você vai ver um povo andar de noite sem sentir frio? Em que lugar você vai ver um povo andar no deserto, no sol escaldante, mas se sentindo um ar-condicionado? Se sentir como se estivesse no ar-condicionado. Deus faz. Deus cuida. O sol não te queimarão, nem a lua de noite. Deus cuida dos mínimos detalhes. Mas aquela mulher obedece. Começa a derramar o azeite. Começa a encher as vasilhas. Cada vasilha que ela enchia. Aleluia. Eu não sei como o rosto daquela mulher. Como é que ela ficou, os seus filhos, de uma complexidade tão grande, de ela pegar vasilhas e pegar o azeite e começar a derramar, e começar a colocar em cada vasilha. Se tivesse 100 vasilhas, e ela começava a colocar de um por um, de um por um. Quem sabe ela olhava para aquela botija de azeite
100 vasilhas. Consegui encher 100 vasilhas apenas numa pequena botija de azeite. Deus faz. Acredite. Confie no Senhor. Que sejamos fiéis, obedientes, temente a Deus, porque Ele cuida. Ele cuida do seu filho, Ele cuida da sua família, Ele cuida, aleluia, de você, Ele cuida da sua despensa, mas seja fiel, seja temente, obediente à palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre vós. Precisamos buscar, precisamos verdadeiramente vivenciarmos nossa vida para Deus. É para Deus. Entregarmos ao Senhor verdadeiramente um culto de gratidão ao Senhor, para que Deus possa ter misericórdia de vossa alma. Deus não vai fazer de todo jeito, nem de toda maneira. Ele só faz se a gente estiver dentro dos princípios de que Deus quer. Ele não vai operar, Ele não vai fazer, porque não adianta a gente ver como Abraão tem uma promessa de Deus. Quantos crentes têm promessa de Deus? Quantos crentes têm a promessa, anseia que a promessa seja cumprida? Mas para ser cumprida, temos que estar dentro dos princípios que Deus quer. Mas Abraão tinha uma promessa de um filho, de poder abraçar um filho, mas passa ano. Chega uma certa idade e Abraão já não tem mais paciência de esperar. Já não tem mais, aleluia, como Deus queria que ele ficasse no lugar. Mas Abraão saiu do lugar. Abraão desobedeceu, desconfiou de Deus. Vai junto sua esposa e ali ela faz, aleluia, um projeto, arquiteta e diz que é Deus. Deus não precisa de nossa ajuda para fazer. Deus, Ele faz sem a nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. E nós observamos, meus amados, que no capítulo 17 de Gênesis, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sê perfeito, anda na minha presença, me obedece. O tempo é meu, Abraão. Eu faço como eu quero. Eu se responsabilizo pelas minhas promessas, Abraão. Eu não preciso da tua ajuda para cumprir. Tu vai pagar preço, Abraão. Quantos têm pagado preço tentando ajudar Deus? A situação pode estar complicada como tiver. Aleluia. Deus não precisa da nossa ajuda. Pode estar difícil como tiver. Deus não precisa da nossa ajuda. Abraão pagou preço pela desobediência. Sara pagou um preço pela desobediência. Deus não precisa de ajuda. Ela oferece a sua serva Agar, que veio do Egito. E ali Abraão, aleluia, é pai de Ismael. Mas o preço foi grande. Quando desobedecemos a voz do Espírito Santo de Deus, quando Deus diz que não, não, quando Deus diz sim, sim, faça aquilo que Deus tem te orientado. Não faça aquilo que Deus não tem orientado.
Porque quem desobedece a Deus paga preço. Quantos casais que se casam, Deus disse não, você disse sim. Quantas coisas vocês fazem, projetos e mais projetos, Deus disse espere e você vai. Quantas coisas vocês tentam fazer e Deus disse não estou nesse negócio e você faz. E quando paga preço, começa a chorar, começa a suplicar, começa a pedir misericórdia a Deus, mas você tem que pagar o seu preço. Você tem que passar pela sua, aleluia, pelo seu problema, a sua reação, porque Deus lhe avisou, Deus lhe disse, não faça, não estou e acabou. Pague as suas noites escuras. Pague as suas consequências diante destas situações que você cometeu. Abraão teve que passar. Sara teve que passar com Agar e Ismael. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas que obedecemos a voz de Deus. A mulher obedeceu. Ela pegou vasilhas, ela foi e fez conforme Deus queria. Se ela tinha 100 vasilhas, as 100 vasilhas foram cheias. Mas que Deus nos ajude. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Lembre, Deus é fiel. Ele nunca vai mudar o seu título de ser fiel. Mas será que a gente é fiel? Será que a gente é fiel a Deus? A gente quer que Deus seja fiel. A gente quer que Deus... Aleluia. Mas será que a gente é fiel? Será que a gente é obediente? Para Deus fazer, temos que estar dentro do centro da vontade de Deus. Daquilo que as Escrituras nos mandam. Mas que o Senhor nos abençoe. Peço oração aos amados irmãos, para que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Nos ajude neste momento, neste tempo tão difícil, tão árduo que a gente estamos passando. A gente sabe que pregar, fazer a vontade de Deus não é fácil. Há muitas coisas que acontecem. A gente tem que rir, a gente temos que trazermos um versículo bíblico, mas Deus conhece nossos caminhos, conhece os nossos corações, nossos propósitos, nosso desejo, a nossa vontade. A gente muitas vezes jogamos pedra aonde não é para jogar. Julgamos aonde não é para julgar. Mas Deus conhece você, conhece nós. O nosso papel não é julgar nem jogar pedra, mas o nosso papel é adorarmos a Deus, é fazermos a vontade do Senhor, é servirmos a Ele com alegria, é seguirmos a Ele, aleluia, ainda que as noites, ainda que falte pão, ainda que falte saúde, mas servimos a Ele, porque um dia isso vai passar, tudo isso vai findar, a gente vai deixar tudo isso aqui para trás. A doença, a enfermidade, as perseguições, a cara feia, o disse-me-disse, tudo isso que vai ficar para trás. Mas o importante é que a gente vai estar lá, aleluia, em paz, uma paz tão tremenda que esta terra anseia. Quantas pessoas fazem caminhada, quantas pessoas fazem projeto para trazer paz, mas só há violência, só há escândalo, só há situações difíceis, mas a paz está em Cristo. Nós teremos verdadeiramente, não vamos precisar de hospital, não vamos precisar, aleluia, de um consolo, não, porque estaremos lá com Deus, estaremos lá com o nosso Mestre. Mas que Deus abençoe. Quero agradecer aos irmãos que têm cooperado, sendo inscrito ali no YouTube. Deus abençoe aos nossos queridos inscritos, né? Que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe. Continue orando por esta obra.
o momento da reflexão da palavra de Deus, ainda vamos expor o livro de Corinto, que é o tempo que a gente está vivenciando hoje. É a igreja de Corinto. Indecisões e divisões, tantas coisas que está acontecendo. E a gente precisa se orientar, temos a nossa consciência viva, não uma consciência cautelizada com as coisas que estão acontecendo. A gente não pode verdadeiramente se conformar, vivenciar o que está acontecendo, não. A gente somos chamados para ser santo, para servirmos a Ele, para ser luz, para ser verdadeiramente um embaixador da palavra do Senhor. Mas ore, para que o Senhor tenha de misericórdia, nos ajude, para que possamos estarmos expostos. Estamos no capítulo 4, não vamos estar lendo versículo, não, vamos estar lendo capítulo por capítulos. E eu peço a cooperação, peço a compreensão dos irmãos, para que quando a gente tiver mais uma live, vamos estarmos trazendo exposição do livro de Corinto. Lembre, Deus é Deus de providência. Aleluia. Deus é Deus que provê. Está faltando alguma coisa aí? Está precisando de alguma coisa? A sua conta, aleluia, está para pagar? Mas tenha a sua vida no altar. Seja sincero, seja obediente à palavra do Senhor. Você vai ver que Deus vai cuidar. Quando chegar o mês, você vai estar com sua continha para pagar, para fazer sua feira. Aleluia. Mas não seja gananciosos, não seja ambiciosos, porque o que estão vendo, pessoas materialistas, estão se preocupando em ter casa, de ter carro, de ter terrenos, mais terreno. Para quê? A gente não é daqui. A gente estamos aqui de passagem. Nós não vamos levar terreno para o céu. Nós não vamos levar casa para o céu. Nós não vamos levar carro para o céu. Não. O que a gente vai levar é a nossa obra. Aquilo que fazemos de bom, de mal, de ruim. Vamos levar para isso, para ser julgado, para ver se nossas obras vão passar, se vai ser de ouro, se vai ser de marfim, ou de palha mesmo. Mas que a gente verdadeiramente possamos levar nossa obra, aleluia, entregar a Deus, dizer: Senhor, está aqui minha obra, recebe a minha obra, o que eu tenho feito, o que eu tenho dedicado, aleluia, para ti, para a tua glória, para o teu louvor. Não apenas temos ambições, aqui está, meu Senhor, meu carro, aqui está meu... Não é pecado de ter carro, não é pecado de ter... Não, mas que preocupando-nos com a nossa vida. Deus não está preocupado se você tem carro, se você tem casa. Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. Porque quando Ele voltar, Ele tem que encontrar uma igreja sadia, santa, remida, lavada pelo seu sangue. Deus não vai buscar o meu carro, não. Deus não vai buscar meus terrenos, não. Deus vai buscar a minha vida santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mas como Ele disse: prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que nos preparamos. Deus abençoe a todos, amados irmãos, que ore por este momento de reflexão da palavra de Deus, pedindo oração, para Deus nos ajudar, para Deus ter de misericórdia. Vamos estar orando pelas famílias enlutadas, vamos estar orando pelas famílias que estão passando por situações críticas. A gente não sabe que não é fácil. Quantos casais estão vivendo apenas de aparência, estão vivendo um momento de infecção, de um trama, de uma situação difícil. Quantos filhos, quantos pais estão passando por situações, muitos estão nas drogas, na prostituição. É uma coisa difícil. Vamos estar orando pelos aqueles que estão presos ali naqueles presídios, para Jesus salvar e libertar aqueles que estão verdadeiramente sem força, sem ânimo, desanimado. Quantas pessoas que os senhores, que as senhoras conhecem em sua igreja, na sua comunidade, aonde você faz parte, quantas pessoas estão tão paradas, tão frias, por causa de situações que estão acontecendo. Mas vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus, para que Deus abra a mente das pessoas, para que verdadeiramente a gente possa mudar o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso caráter como um cristão, como verdadeiramente, como possamos observar quando Jesus lança uma parábola do bom samaritano, que possamos ser um samaritano, não apenas um levita,
um sacerdote, não, mas que possamos ser um bom samaritano, aleluia, porque a gente precisa estar orando, né, por essas pessoas que estão fracas espiritualmente, essas pessoas que estão somente cautelizadas, sem ver o que está acontecendo, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é o meu irmão, não é minha irmã, não, a nossa luta é contra as principados e as potestades. Essas pessoas que agem dessa forma são pessoas fracas, são pessoas que estão desequilibradas espiritual, mas vamos orar para Deus dar equilíbrio, para Deus abrir a sua mente, para Deus dar amor no coração, porque estamos passando um período, né, o esfriamento do amor de muitas pessoas estão esfriando, não é por causa de pecado, não é por causa, não, mas são estas circunstâncias que está acontecendo, é por isso que estamos expondo o livro de Corinto, para trazermos uma reflexão para os dias de hoje que estamos a viciar, mas que Deus abençoe aos amados irmãos. Somos agradecidos pela vossa vida. Vamos estarmos orando por aqueles que estão nas praças, na rua, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, estão ali nesses frios, estão passando necessidade, comendo comida do lixo. Né? Vamos orar para Deus abrir a porta, para Deus ajudar os nossos governantes, a política, a situação que está acontecendo hoje. Vamos estar orando, né, para Deus ter de misericórdia, porque o Senhor, Ele é grande, o Senhor é tremendo, mas que o Senhor nos abençoe por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos estar orando ao Senhor, né, para que o Senhor estenda as suas mãos e faça um milagre nestas situações que está acontecendo. Vamos estarmos orando pela a igreja do Senhor, para que o Senhor avive a sua obra nesses últimos dias, né? Traga avivamento, batismo com o Espírito Santo, salve vida, liberta as pessoas que estão em situações difíceis, que a gente precisamos estarmos orando, precisamos estar buscando, né, a Deus, para que o Senhor venha fazer milagre nesses últimos dias. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Situações difíceis. Vamos estar orando para Jesus batizar, renovar, encher crente, aleluia, do seu Espírito Santo. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos estarmos hoje aprendendo a doutrina ali na Canaã. E os irmãos que fazem parte aqui em Araçoiaba, né, da congregação de Canaã, o nosso presbítero Juscelio convida a todos para estarmos ali na Canaã aprendendo mais uma vez a palavra de Deus, porque precisamos aprender. Eu também convido os irmãos para estar na escola bíblica dominical, né, onde você faz parte, seja aqui em Araçoiaba, seja em outro setor, né, mas faça parte da escola bíblica dominical, onde estamos aprendendo uma lição importante que nos tem nos ensinado, mostrado esta mesma evidência, né, qual estamos por o livro de Corinto, né, estamos meditando e vendo que a situação precisa melhorar, porque se o Senhor voltar agora, a situação fica difícil, muitos vão ficar decepcionados, muitos vão ficar perdidos, e a gente precisa fazer uma verificação na nossa vida, ó, ver como nós estamos diante destas situações, do jeito que a gente está, né? Cada um pensa em si, cada um faz da maneira que quer, como quer, age como quer, e isso não está conforme as Escrituras nos mandam. A gente precisa verdadeiramente buscarmos a Deus, fazer uma reflexão, como é que nós estamos quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja. Mas que Deus nos abençoe a todos os irmãos, né, aqui de Araçoiaba, da Assembleia de Deus, também da Batista, né, os irmãos, todos os irmãos, somos gratos a Deus pela sua vida, né, a cada um, né, que faz parte da congregação, né, congregacionais, presbiteriana, todos os irmãos, somos gratos ao Senhor. Vamos se despertar, vamos acordar, vamos buscarmos o Senhor enquanto nós podemos buscar. Vamos aproveitar este momento, porque o tempo difícil
está chegando, está se aproximando, estamos apenas nos milésimos do segundo, nas dificuldades que está vendo. A gente está vendo o relógio do mundo, o que está acontecendo, o islamismo, a situação cada vez está difícil. A gente não é tempo de brincar, de disfarçar de crente, de parecer com crente, se preocupar em besteira, mas que a gente se preocupamos verdadeiramente de orar, pedir misericórdia para esses países, pedir misericórdia por o que está acontecendo no mundo. A gente precisa, a pandemia foi um relógio de Deus, foi apenas um alarme quando a gente coloca nosso relógio para despertar, para trabalhar ou para sair para algum médico, alguma coisa. A gente bota aquela hora para se acordar. E esta doença foi a hora, foi o despertador de Deus para dizer: olha, crente, está na hora de se despertar, te acorda, é a hora de me buscar, me busque agora. Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude neste dia. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe aos irmãos, somos gratos ao Senhor pela sua vida. Amém?